dupla. Isaías é considerado dentro do pensamento judaico, dentro do pensamento dos judeus, como um profeta muito culto. Diz a tradição que ele seria parente de um dos reis, qual ele vai fazer o reinado. Nós temos 4 reis que ele faz reinado. Diga comigo: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Esses 4 reis é o tempo que o ministério do profeta Isaías é exercido dentro de Judá. E o profeta Isaías, segundo a tradição, ele seria parente de um desses reis, do rei Uzias. Então ele era alguém que estava familiarizado com o contexto do palácio, com o contexto real. E ele é um homem muito culto. Por que ele é muito culto? A forma, olhe para cá, que ele escreve o livro é uma forma muito interessante. Os estudiosos, os tradutores da Bíblia Sagrada, quando eles pegam um texto do profeta Isaías, Isaías significa o Senhor e a salvação, eles vão perceber que Isaías tem 2.186 verbetes diferentes, 2.186 palavras diferentes nesse livro. Só para você ver, o número disse que Salmo tem 2.170 palavras diferentes. Ezequiel vem com 1.500 e poucas palavras, e Jeremias vem com 1.600 e poucas palavras. Então ele é um homem culto. Ele fala palavras, verbetes diferentes, palavras que são de significado diferente. Isso dá a entender que ele era um profeta parecido nessa questão com o profeta Daniel. Amós, se você for perceber, o profeta Amós já era um profeta da malhada, do sicômoro, do gado. Mas Isaías, como eu disse, ele é aquele que está ali naquela questão familiar. Então é um homem culto, é um homem que escreve bem, que fala bem, que pronuncia bem. E por algum motivo que Deus sabe, ele foi escolhido por Deus para ser um grande profeta em Israel. O momento da profecia de Amós, o cenário da profecia de Amós é em meados do século 8 a.C. Israel está entrando em declínio. Ele está profetizando principalmente o declínio é no período do império do rei Acais, em 743 a 728 a.C. Nesse período Israel está sendo subjugado pela Síria, e Judá está olhando de olhos abertos, vendo a mão de Deus punindo o povo, mas mesmo assim não está se convertendo dos seus maus caminhos. Isaías vai profetizar 66 capítulos do seu livro. Quantos capítulos? Quantos capítulos, irmão? E esses 66 capítulos desse livro, eles são julgamentos que o profeta vai fazer. Preste atenção, do capítulo de número 1 ao capítulo de número 12 é o julgamento e livramento de Sião. Do capítulo de número 13 ao 23 são o julgamento de 12 nações que o profeta vai falar: Síria, Egito, Etiópia, Babilônia, Israel, todas essas nações. Do capítulo de número 24 ao 27 é o julgamento de toda a terra antes da glória e do reino do Messias. Do capítulo de número 28 ao 33 é o julgamento de Israel por causa das alianças seculares que ela fez com outro povo. E do capítulo de número 34 ao capítulo de número 35 é o julgamento, são ameaças do julgamento do dia do Senhor. Do capítulo de número 36 ao capítulo de número 39 são profecias de confirmação. O profeta pode observar algo que ele falou se cumprindo na vida do povo. E do capítulo de número 40 até o capítulo de número 66 são profecias de consolação. De quê? Logo, o capítulo de número 61 está enquadrado num rol de profecias onde Deus vai consolar a nação de Israel. A partir do capítulo de número 40 até o capítulo de número 39, Deus vem baixando o cajado, vem falando e falando pesado, vem falando e falando com juízo. Mas quando chega no capítulo de número 40, ele vai usar a boca desse profeta para começar a falar profecias de consolação, profecias messiânicas e futuras que ainda irão acontecer e que ainda irão se cumprir na vida de Israel e na vida da igreja. Agora olha que coisa interessante, abra sua Bíblia no capítulo de número 61, por favor. Glória a Deus. Amém, irmãos? E nós vamos aqui meditar. Capítulo de número 61, versículo de número 1, o profeta abre a boca dele e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Verso 2, leia comigo: a pregoar o ano aceitável e o dia da vingança do nosso, a consolar todos os... Não tem nada familiar para ti aqui?
Esse texto ele foi proclamado por Jesus, inclusive eu já preguei essa mensagem aqui, lá em Lucas capítulo de número 4, quando Jesus entrou numa sinagoga em Nazaré, estava cheio de judeus, e ele abriu esse texto e disse: olha, hoje, ele leu esses 2 versículos que você acabou de ler comigo, ele pediu um rolo para o jovem da sinagoga, leu esse texto que você acabou de ler e disse: hoje esse texto está se cumprindo aqui na frente de vocês. Só que olha que coisa interessante, diga, o capítulo de número 61, versículo de número 1 e 2, estão falando do Cristo que já veio, do Cristo que encarnou, que viveu e que voltou. O versículo de número 3 ao versículo de número 9, está dizendo do Cristo que vai voltar. Você olha esse texto que foi escrito há muito tempo atrás, e você vê que somente 2 versículos desse texto já se cumpriram. Porque a partir do versículo de número 3, nós vamos acompanhar rapidamente, nós vamos observar que todos esses versos estão para se cumprir. Então são versos, como são profecias de consolação, o judeu olhou e entendeu, mas o Espírito Santo nos faz entender, nós que temos uma interpretação cristocêntrica, que olhamos e vemos Jesus nesse texto aqui, a gente pode observar que a maioria dos versículos ela ainda irão se cumprir. Vamos ver como, pastor? Versículo de número 3. Acompanhe comigo, por favor. Versículo de número 3. Antes do versículo de número 3, vamos ler o 2. Diz assim: apregoará o ano aceitável do... O que é o ano aceitável do Senhor? Em Levítico capítulo de número 25, versículo de número 9, há uma profecia na lei de Moisés chamada ano do jubileu. O ano do jubileu era o ano que Deus separava para abençoar o povo. E o profeta Isaías no capítulo de número 2 diz: apregoar o ano aceitável do Senhor, o ano do jubileu. Só que tem, e o dia da vingança do nosso Deus. E o dia de quê, irmão? Você pode observar que no mesmo versículo há um contraste. Deus está dizendo que vai, na parte A do versículo 2, olhe para mim, que vai abençoar o povo de uma maneira muito grande, mas que na parte B do versículo ele diz que vai haver uma justiça e uma vingança para todo o povo. Haverá um grande avivamento, haverá grande bênção, haverá grande manifestação da glória. É o ano do jubileu, mas no final do verso ele diz: porém, e o dia da vingança do nosso Deus, é o dia que todos os profetas falaram de um juízo e de uma ira de Deus que ainda há de descer sobre a terra. Acredite você, a ira do Senhor Jesus nunca desceu sobre a terra. A ira do Senhor Jesus ainda há de descer. Número 3, acompanhem comigo, por favor. Olha o que o profeta diz. Ele abre a boca e diz assim, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe der ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja Tudo isso aqui é um tempo de bênção. Você pode olhar para esse texto e você vai falar assim: pastor, esse versículo, olhe para mim aqui, irmão, ele ainda não se cumpriu na vida de Israel. Por quê? Olhe para mim. Você olha para Israel hoje, eu te pergunto, Israel tem o que é seu por herança? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Israel está abençoado com as bênçãos que Deus prometeu para Abraão. Israel vive as profecias que Deus abriu a boca dos profetas para dizer que eles viveriam. Não, então o profeta está abrindo a boca aqui, está dizendo assim: olha, vai chegar um momento na vida de vocês que eu vou ordenar aos que estão tristes lá em Sião, que é Israel, que dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor para quem está angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça. Olha o verso 4: e eles vão edificar lugares assolados. Ei, você pega toda a história bíblica e você vai ver que todas as nações que tiveram encontro com Israel, estou falando de Egito, Síria, Pérsia, gregos, romanos, todos eles destruíram a nação. E o profeta está abrindo a boca, consolando o povo. O povo já ouviu tanta profecia de julgamento, mas o profeta abriu a boca e disse assim: olha, porém Deus está mandando eu abrir a boca para falar para vocês o seguinte: vai chegar um momento que tudo que foi arruinado, tudo que foi destronado, tudo que foi lançado por terra, será restabelecido na vida de vocês.
Você vai já entender algo. Só que eu olho hoje para Israel e eu não vejo isso aqui acontecer. Repita comigo assim: edificar, renovar e restaurar. Aqui no verso 4 tem essas três palavras, ó: renovar, edificar e restaurar. Nesse contexto elas estão sendo usadas para indicar um restauramento material e um restauramento espiritual. Como assim, pastor? A glória que Deus prometeu para Israel na boca dos profetas, tanto material, qual material? A cidade linda, a cidade bela, a cidade luxuosa, quanto espiritual. Qual espiritual? Aquela do avivamento que o profeta Isaías falou que não vai precisar nem de pregador, porque a lei de Deus vai estar tão cravada no coração do homem, que o profeta abriu a boca e falou: olha, não, vocês não vão precisar que ninguém pregue para vocês, porque o próprio Deus colocará a lei no coração de vocês. Mas por que então você se alegra, pastor? Leia o verso 4, por favor, comigo. Ele diz, ó: edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes e renovarão as cidades destruídas de geração em geração. Irmão, olha isso aqui. Você pega desde lá do Antigo Testamento, passa pelo Novo no tempo de Jesus. O povo de Israel vem sofrendo, sendo destruído, sendo restaurado, sendo humilhado. E há uma profecia aqui que isso vai acabar. Eu olhando para a Bíblia do Novo Testamento, o apóstolo João vai dizer que vai descer uma cidade pronta, que é a Nova Jerusalém, que nós já sabemos muito bem disso. O mesmo profeta vai falar também que quando a Nova Jerusalém descer, nós vamos viver a plenitude, ou seja, nós voltaremos ao estado do Éden, voltaremos ao estado de perfeição, a morte não vai mais existir. Então por que eu tenho que me alegrar nisso aqui? Porque Deus ainda não permitiu acontecer isso com Israel. Porque quando Jesus chegou, preste atenção, quando o Messias pisou na terra, o judeu pensou assim: o Messias pisou aqui, isso aqui vai acontecer. Mas o Messias, ele vem, parece, para camuflar para ele, porque há um projeto de Deus para colocar eu e você para participar dessa promessa aqui. Não, você não está entendendo. O judeu pega esse texto aqui e bate no peito assim, fala assim, ó: está aqui, ó, quando o nosso Messias chegar, nós vamos habitar nessa terra edificada, restaurada, materialmente e espiritualmente. Mas mal ele sabe que a gente vai estar lá também. Não, irmão, é por isso que o texto falou de dupla honra. É por isso que o texto vai falar que Deus vai nos dar dupla honra. Porque isso aqui no pensamento judaico é... Onde é que você confirma que a gente vai estar? Olha o verso 5, lei da glória. Ele diz assim, ó: e haverá... Ai! Não, só a primeira palavra, ó: e haverá... Ei, tu é judeu ou tu é estrangeiro? Não, você não entendeu, irmão, só pode. O verso 4 ele diz: olha, eu vou restaurar, eu vou dar uma casa nova para vocês, vocês vão gozar de um avivamento novo. Sim, mas lá no meio, o verso 5, ó: e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os nossos vinha. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual foi a única vez, olhe para mim, a única vez na Bíblia que Israel quis se misturar com outro povo? Qual foi a única vez na Bíblia que Israel olhou para um outro povo e disse: vamos nos unir com eles? Mas por que então aqueles aceitam, pastor? Porque nesse verso 5, Israel não olha mais para Jesus como um carpinteiro. Nesse verso 5 aqui, Rafael, Israel já olha para Jesus como um Cristo glorificado. Então nesse momento nós já sabemos que o Messias, o Yeshua HaMashiach, que eles negaram lá, é o Cristo que vai voltar em glória. Oh glória! Então aqui nós podemos dizer que seremos um só povo, uma só língua e uma só nação. Porque aqui vai cumprir o versículo que diz: Deus não faz acepção de pessoas. Leia comigo o verso de número 6. Aleluia, por favor. Oh glória! Aí Cristo vai olhar e vai falar assim, ó: mas vós, olha esse texto,
Não, irmão, ó, lei da glória, pelo amor de Deus. Mas vós sereis chamados. Abre Êxodo capítulo 19, versículo 6, rápido. Todo mundo. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 19, versículo de número 6. Irmão, olha que coisa tremenda. Rápido, crente, isso. Coisa linda ver crente abrindo Bíblia no tempo de carnaval. Olhe para cá. Encontrou? Diga amém. Olha o texto. Lá quando o Senhor falou: Moisés, tira o meu povo. Diácono Leonardo, olha a promessa que Deus fez para o povo. Verso 6. E vós me sereis reino sacerdotal. E vós me sereis reino sacerdotal e povo. Olhe para cá. Tudo, essa profecia Deus falou para o judeu. Mas vai passando 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 e não cumpre. A profecia que Deus falou para o povo dele não cumpriu. Aí Deus vai falar assim: não, vou pegar uns estrangeiros, vou misturar, vou colocar junto com vocês. Irmão, olha a moral. Ele olha para o povo dele, olha para o seu irmão, diga assim para ele: você é povo de Deus também. Não, se tu falasse carro, ele dava glória. Diga: você é povo de Deus também. Aí ele olha e diz assim no verso de número 6: mas vós sereis chamados sacerdote e vós chamarão ministro do nosso Deus. Comereis das riquezas da nação, e na sua glória vos gloria. Meu irmão, Deus dá glória, pelo amor de Deus, isso é muito forte. Deus pega a gente e coloca junto com um propósito. A promessa que era para o povo: nós vamos ser chamados pelo próprio Cristo de nação santa e de povo sacerdotal. Tem gente brigando aí por causa de nome, de patente, na diácono, presbítero, apóstolo. Meu irmão, a Bíblia está dizendo que há uma promessa. Quando a nova Jerusalém descer, quando o reino for implantado, nós seremos chamados de sacerdote e povo santo do Senhor. Aí entra o versículo 7, que é a chave, que vai dizer: ó, por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pelo que na sua terra possuirão dupla honra e perpétua o quê? E perpétua o quê? Olhe para mim. Olha, deixa eu te explicar isso. Lá na cultura judaica, quando alguém ia à falência, o pobre pegava uma pele de animal. Escute isso. Ele pegava uma pele de animal e pendurava numa parede, escrita na pele tudo o que ele devia. E ele colocava num lugar público. Olhe para mim, por favor. E ele colocava num lugar público. Por quê? Porque alguém poderia passar lá e de repente, de vez em quando, alguém rico, um resgatador, poderia passar naquele lugar público. Ele pegava aquela pele daquela dívida e pagava aquela dívida. Então essa pessoa era considerada em meio à sociedade como o mais não devedor de todo mundo. Por quê? Quando alguém falia, eles precisavam que esse artifício fosse feito para que pudesse conviver normalmente em sociedade. Por que então nós temos dupla honra? Porque eu conheço alguém que pagou o nosso pecado na sua pele também. Não, melhora, irmão. Ficou exposto lá para todo mundo ver. Ainda descia sangue ainda, meu irmão. Da mesma forma. Por que dupla honra? Quando o resgatador pegava a pele e falava assim: vou tirar essa pele daqui, e o resgatador escrevia lá numa outra pele e colocava no mesmo lugar, dizendo tipo: fui pago, paguei a conta dele. Cristo falou assim: ó, está. Olhe para o seu irmão e diga assim: dupla honra não é carro, dupla honra não é casa, dupla honra não é dinheiro no bolso, dupla honra não é namorada nova, dupla honra não é isso. Diga para ele: dupla honra é ter o seu nome escrito na pele de um cordeiro que foi morto e que reviveu. O profeta Isaías abre a boca e vem falando para o povo. Olha, irmão, olha o texto que a gente vai ler agora, presta atenção.
Versículo de número 8. Porque eu, Senhor. Ai, olha, meu Deus, esse texto. Esse é para quem quer parar de pecar. Versículo 8, lê. Porque eu, Senhor, amo. O quê? Aí está escrito juízo. Mas o texto no hebraico tem um sentido de justiça. No original está assim, ó. Porque eu, Senhor, amo a justiça. Lê o resto do texto para te entender. Ó, porque eu, Senhor, amo a justiça e aborreço a iniquidade, e lhes darei a sua recompensa e verdade, e farei um concerto, isso aqui é muito forte, eterno com... Porque o profeta passou 39 capítulos jogando juízo sobre as nações. Olha para mim que esse manto é forte. Por quê? Porque das nações que afrontaram Israel, eles roubaram o holocausto, os bois, os sacrifícios. Deus falou assim para as nações: sabe por que eu vou punir vocês? Não é por causa do erro de Israel. Eu vou punir vocês porque vocês tiraram dele aquilo que eles me adoram. Aí no final do verso ele vai falar assim, lê o verso 8 por favor. Ele diz assim, ó: e farei um novo concerto com... Agora a aliança não é mais na carne, a circuncisão. Agora a aliança não é mais na lei de Moisés. Agora a aliança não é mais no arco-íris de Noé. Agora a aliança não é mais... Onde é a aliança agora? Meu irmão, se fosse na carne, eu e você estava condenado. Se fosse no arco-íris, eu e você estava condenado. Se fosse na lei, eu e você estava na roça. Aonde foi feita a nossa aliança? A nossa aliança é até louco eu falar isso aqui, mas é a Bíblia. A nossa aliança é mais forte que a aliança deles. Por quê? Porque eles ainda não acreditam em Jesus e nós já acreditamos. Eles acreditam na lei. A nossa aliança é no sangue puro e carmesim. Ela sobressai. Aonde é que está isso? Olhe para mim, levante a sua mão. O apóstolo Paulo abriu a boca. Segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 6. Ele diz, olha, aliança de pedra, aquela que é transitória, aquela que começou e acabou, mas haverá uma aliança da graça, da qual é eterna e da qual nunca terá fim. Meu irmão, só que dessa aliança, olhe para mim por favor. Só que dessa aliança não é qualquer um que participa. Oh glória. Dessa aliança, quando fala dupla honra, a gente pensa logo em coisa material. Deus vai te dar dupla honra e tu pensa, meu Deus, o emprego vai bater na minha porta. Quando a Bíblia está falando assim, ó, Deus vai te dar dupla honra, a Bíblia está falando assim, ó, tu estava condenado para ir para o inferno. Quando a Bíblia fala dupla honra, a Bíblia está falando assim, ó, Ele está te resgatando para fazer morada contigo eternamente. Lê o verso de número 9. Olha como é forte isso, já está terminando, até o 11. Oh glória. Lê o verso de número 9. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos virem conhecerão como semente bendita do... Imagine os povos de todas as nações olhando para nós. Porque, irmão, há uma diferença clara de judeu para gentio, sim ou não? Mas há uma semente. Oh glória. Versículo de número 10. Olha isso aqui como é tremendo. Regozijar-me-ei muito no... A minha alma se alegra no meu, porque me vestiu de veste de salvar. Agora ele não veio mais vestido como um carpinteiro. Oh Jesus. Irmão, se ele viesse com as vestes, que ele vai vir agora, o judeu tinha falado, é ele, mas ele veio com uma veste fraca, perecível. Até fizeram graça com ele na cruz, pegaram e disputaram a veste, tiraram sorte para ver quem ficava. Versículo de número 10. Estamos terminando. Me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, como noiva que se enfeita com suas... As vestes deles agora é veste de justiça. Não tem como olhar para ele agora e dizer assim, é o carpinteiro filho de José.
As vestes que ele vem agora são vestes brancas. E a Bíblia diz que quem está com ele vai receber das mesmas vestes para vestir. Último versículo, versículo de número 11. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar os que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a sua justiça e o louvor para todas as... Presta atenção. Esse reino aqui é o único reino que não vai acabar. Viu, irmão? É o único reino que não vai ter fim. Todos o que foi falado aqui, os que foram falados, terminaram e acabaram. Mas esse aqui, o do Messias, o que vem com veste de justiça, ele não vai ter fim. Amém? Só para terminar, olhe para o seu irmão aí, por favor, pergunte para ele assim: aí, irmão, está encaixado no reino? Ou está lá fora ainda? Olhe para ele, diga assim: dupla honra é só para quem está aqui dentro. Diga para ele: dupla honra é só para quem tem vestes limpas. Está lá no mundo ainda, pastor, não se encaixa aqui no texto. Está lá no mundo ainda, pastor, não tem como participar do que foi pregado aqui nessa noite. Oh, aleluia. Amém, irmãos. Amém, irmãos. Vamos ceiar. O coral se prepara para cantar. Nós vamos ceiar. Vamos participar da Santa Ceia do